Pronto, vamos começar a nossa aula com a temática que nós vamos trabalhar essa semana, que é sobre a cultura digital. Como eu já falei para vocês, essa temática está disposta na nossa escola com um livro que nós trabalhamos os projetos integradores nas escolas, né? O livro chama-se Da Escola para o Mundo. E lá nós temos exatamente esse tema que nós vamos trabalhar hoje, que é a internet, o uso legal, correto e responsável da internet. E o tema que eu coloquei aí no na nossa apresentação é internet com responsa. Por quê? Porque eu fui pesquisar sobre esse tema e encontrei nesse site, que eu vou passar para vocês agora, esse assunto assim de uma forma bem assim a cara de vocês, uma forma que os jovens, os adolescentes possam entender melhor, sem muitas palavras difíceis, herméticas demais, sabe? Hermética é difícil, gente, para que vocês possam entender bem como é que a gente vai abordar essa temática, certo? Então vamos trabalhar os cuidados e a responsabilidade no uso da internet. Pode passar. Pode passar, Graça. Vamos passar. Bom, aí nós temos os objetivos da nossa aula, certo? Nós temos que entender por que é que nós vamos trabalhar esse tema, por que é que ele é importante para que a gente possa estar estudando a respeito dele, estar nos informando sobre ele, né? O primeiro objetivo é analisar as interações entre os jovens e as redes sociais, desenvolver formas de apropriação crítica das ferramentas digitais e formular criticamente análises sobre as possibilidades de interação humana a partir da internet, através da utilização de uma linguagem surgida nesse ambiente, que é aquela que vocês tão bem conhecem, né? Memes, chats, o uso do Snapchat, que é o uso do Instagram, do WhatsApp e outros aplicativos que é usado com mais frequência, né? Principalmente pelos jovens. Na próxima lâmina, nós temos como navegar com segurança. Pois bem, antes disso, eu queria dizer para vocês que é inegável que a internet é um dos avanços mais significativos da modernidade, né? Do nosso momento atual. Porque abre portas para inúmeras oportunidades, inclusive para compartilhar informações, produções de conteúdos e construção de conhecimento, a comunicação, o lazer e o entretenimento. As imensas vantagens, né, que o surgimento da internet promoveu para nós professores e para vocês alunos é um desafio assim maravilhoso que nós precisamos ter também, além do cuidado, ter bastante interesse em saber como é que nós vamos usar a internet em nosso benefício, né? Não somente para o uso do lazer, do entretenimento, mas também para o uso do conhecimento, que é esse o propósito para nós que estamos na escola. Também aprender com todas essas ferramentas que nós temos. A internet é uma fonte de inúmeras oportunidades a seus usuários. É possível estabelecer e manter contato com pessoas e instituições de todo o planeta, de obter conhecimentos, entre tantas outras coisas que a internet proporciona, né? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para que vocês depois possam ler com cuidado. Esse PDF e essa apresentação vai estar disponível nas salas de aula
até mesmo para que vocês possam fazer a atividade proposta, que também vou colocar na sala de aula depois da nossa aula virtual, tá certo? Então, essas partes que eu coloquei para que vocês possam ler com atenção, é mais interessante que vocês a tenham no estudo de vocês. Não é interessante que a gente vá falar minuciosamente, detalhadamente o que está aí. A gente que eu falo sou eu, no caso, porque, na verdade, a nossa apresentação ela tem que ter um foco. E o foco são os pontos que vão ser destacados, como esse próximo que está aí, né? Pode subir mais um pouco, por favor, Graça. Para os jovens e adolescentes, trocar ideias na internet é da hora, irado. Essa linguagem é a linguagem de vocês. Por isso que eu achei interessante colocar essa temática sobre o ponto de vista desse site que eu pesquisei. A fonte de pesquisa é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto, nic.br. Eu coloquei lá nas referências esse site para quem tiver maior interesse, né, de conhecer melhor. Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês faz parte de uma apostila, ela está completa com todas as informações necessárias, vários tópicos que se trabalha sobre o uso legal da internet. Nessa apresentação de vocês, eu escolhi 3 tópicos para que nós possamos trabalhar, que são, assim, que eu achei os mais relevantes para a nossa aula de hoje. E eles estão relacionados com os riscos nas redes sociais, a liberdade de expressão, os danos da imagem e reputação, e os direitos autorais, plágio e compartilhamento. Então, nós vamos começar a ver o primeiro tópico. Pode passar. Antes da gente ver o primeiro tópico, eu separei esse videozinho para que vocês possam assistir. Ele é bem legalzinho, bem assim, infantil, mas ele traz assim mensagens bem interessantes para a gente. Ele dá dicas, né, de segurança para crianças e adolescentes na internet. Vamos assistir um pouquinho, é curtinho, 5 minutinhos, e é interessante da gente ver. Pode passar, Graça. Tem um link embaixo, acho que dá para acessar pelo link. Embaixo do vídeo. Esse aí. Aí a propaganda, né? Nova linha Filco, presente nos melhores momentos. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Ele falou que ele ia me encontrar por aqui. Cadê ele, hein? Lodi! Oi! Puxa, Mion, por que você fez isso? Sabe por quê, Ludi? Porque é pra você ficar esperto, porque hoje a gente vai falar sobre segurança na internet. Isso é muito importante. É mesmo. Sabe o que começa agora? O quê? O Vale a Pena Usar a Internet Direito. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal aqui do Tico Lico, certo? Ei, Mion, peraí, essa fala é minha. Ludi, eu tô falando, hoje é pra você ficar esperto. Bate aqui, ó. Pastel! Mion. Brincadeira, não pode fazer você, Tudo bem, tudo bem. Eu gosto de brincadeiras, eu gosto. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quê? Você
Seu Lud, Eu. sabe usar a internet com segurança? Ué, que pergunta, Mion. É claro que eu sei. Ah, sabe mesmo? Isso é o que a gente claro. vai ver agora, então. Presta Ah, atenção. é? Roda aí o vídeo. Vamos ver. Eu tenho uma senha muito difícil no meu computador. Eu sou ótimo em fazer senhas. Ha! Duvido que a sua senha seja melhor que a minha. Claro que é. Quer ver? É a... Para! mas por quê? Lud, isso é um perigo. Sua senha é só sua. Mas você viu? Ele tava duvidando que a minha senha era difícil. Mas você vai ficar ouvindo as provocações, Lud. Deixa pra lá. Não é que a minha senha é muito boa mesmo. Quer ver? Ele é assim, ó. Não, Lud. Não fala nem pra mim, nem pra ninguém. Lud, presta atenção. Só seus pais é que podem saber a sua senha. Aliás, eles devem saber a sua senha. E só. Tá, entendi. Então pode Entendeu? deixar, já aprendi essa. Essa lição tá aprendida. Aprendi, eu Muito bem, prometo. bate aqui então. Aê! Agora é o seguinte, vamos ver como é que você se comporta na hora de postar suas fotinhos. Eu sou muito bom nisso. Isso que a gente vai ver agora. Você Roda vai aí o ver. vídeo. Eu vou tirar uma selfie aqui na escola. Vamos lá. Ficou legal. Agora eu vou escrever aqui na minha escola, que se chama Mundo Feliz. Lud! O que eu fiz de errado agora? Lud, é que muitas pessoas podem ver o que a gente posta na internet. E você tem que saber que existem pessoas boas e legais, mas também existem pessoas não tão boas e nem tão legais assim. Por isso que é importante todo mundo saber que não é legal ficar postando todos os lugares que você vai. Então eu não deveria ter colocado que eu fui com a minha mãe no parque, e que depois eu fui no mercado, e que depois eu vim aqui, né? Não deveria, Lud. Aliás, Tico Licos, Lud, presta atenção. É muito importante nunca escrever o seu endereço, muito menos seu telefone e nem seu nome completo, tá? Eu prometo que eu aprendi essa também, viu? Que bom, tudo isso é pra manter a segurança, combinado? Muito bem, combinado. Boa, bate aqui. Vamos pro próximo vídeo? Vamos. Vamos ver, roda aí. O que eu fiz agora, hein? Deixa eu ver aqui. Unicórnios. Mãe! Eu disse que unicórnios existem! Tô vendo aqui na internet, olha só! O que foi? Você também gostou do unicórnio? Eu teria adorado, Lud, se ele fosse de verdade, né? Meus filhos, então, se eu chego com um desse em casa, eles iam ficar malucos. Mas, Lud, tem muita mentira na internet, nem tudo é de verdade. Não. Peraí, Mion, mas esse unicórnio tem até foto! É claro que ele existe! Tá bom, vamos olhar essa foto então, direito? Bota na tela aqui, ó, bota aqui. O que foi? Olha lá, Lud. Repara, olha bem. Qual o problema? Unicórnio, É Ludinho. claro, é um cavalo com chifre só, é um unicórnio. Não, tudo bem, até parece que o cavalo você tá certo. Mas chifre? É. Olha direito, Lud. Isso aqui é um chapeuzinho de festa. Não acredito! Ah. Não é unicórnio, é só um cavalo fazendo aniversário! Ele me enganou direitinho. Então, Lud, você tem que tomar muito cuidado. A internet tem muita mentira, gente. Tem que sempre ficar de olho aberto, tá? Combinado. Eu prometo que vou prestar mais atenção, tá bom? Isso. E uma coisa que é importante, nem sempre eu vou estar aqui. Então, Tico Licos, seus pais são as melhores pessoas para vocês pedirem ajuda. Sempre, tá bom? Sempre que vocês estiverem na internet, estiverem navegando, qualquer coisa, chama seus pais, pede ajuda deles, divide tudo que você tá vendo com eles, tá? Isso é a melhor coisa para manter a segurança, tá bom? Que legal, Mion. Eu adorei que você veio aqui ajudar a gente com isso, viu? Eu que adorei, eu sou seu fã. Dá um abraço. Ó, o campeão Costela. Todo mundo na minha cara te adora, Lud. Que Romeu, legal. Doninha, Tefo, todos mandaram um beijo, Um tá? beijo pra todos vocês aí. O Romeu, a Doninha, o Tefo, ó. Valeu, Lud. Tchau, Tico Licos. Valeu, tchau! Ô, Lud, Fala, Mion. agora que a gente acabou, posso tirar uma foto com você? É claro, é pra já. Boa. Volta aqui. Ficou legal? Ótimo, ó. Mas ó, veja bem onde você vai postar essa foto, viu? Segurança na internet é muito importante. Gostei de ver, molecão. Aprendeu, né? Eu aprendi isso. Pronto, a gente pode voltar para a apresentação agora. Vamos voltar para a apresentação da aula. Agora, vocês viram aí como é interessante? É um videozinho, um anime, uma animaçãozinha, né? Um fantoche e tudo. Esse é o Marcos Mion.
bem, assim, alguns podem dizer, como é infantil, né? Alguns adolescentes, mas ele pode até ser infantil, mas ele traz uma mensagem que deve ser pensada, muito bem pensada, principalmente no que diz respeito à exposição, né? A gente acha que qualquer coisa a gente pode estar expondo na internet, mesmo porque muitos jovens adoram, né, tirar fotos, compartilhar os lugares que visitam, que viajam e tudo. Às vezes tem lugares até que não é tão interessante. Não sei se vocês já receberam fotos de amigos de vocês dentro do banheiro. Tem gente que adora tirar fotos dentro do banheiro e ficar mandando dentro do banheiro de shopping, então. Então, gente, tem certas coisas que não tem necessidade, porque é você se colocar assim, como o vídeo fala, você se colocar até em perigo. Você está tirando fotos e postando sem necessidade nenhuma, dando a localização onde você está, o endereço e tudo. É complicado, porque como tem pessoas que veem de uma forma inocente, de boa, né? Como vocês falam, tem outras que não, que veem de outra forma, né? Veem, assim, de uma forma mais querendo tirar alguma vantagem em cima daquela foto, fazer memes em cima daquela foto, não é? Fazer piadas e coisas piores, né? Coisas piores. E vocês sabem que o perigo que a criança ou adolescente enfrenta na internet em relação à pedofilia é grande demais. Então tem que ter muito cuidado com a exposição nas redes sociais, principalmente, né? Vamos a outra. Pronto, a questão da liberdade de expressão. Né? O dano das imagens a gente já falou, e sobre a reputação, como é que fica a sua apresentação diante do mundo, porque a internet ela te abre um canal para você se articular com o mundo inteiro. A sua imagem chega lá no Japão rapidinho, o que você fala, o que você posta, o que você expõe, né? E exatamente sobre a liberdade de expressão é o que você considera ser as suas verdades. Muitas vezes as suas verdades não são as verdades das outras pessoas, né? Não é o que a outra pessoa pensa, não é o que a outra pessoa tem como convicção. E aí você entra num atrito grandioso, porque você quer que as pessoas aceitem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de dizer as coisas, e não respeita a maneira que o outro tem para agir, pensar e dizer como ele quiser. Então, a liberdade de expressão, você pode ter, nós temos essa liberdade de dizer o que a gente quiser, de postar o que a gente quiser, mas só que a gente também tem que ter a responsabilidade sobre o que nós dizemos e o que nós postamos e o que nós expomos, né? Não é tudo que a gente vai falar, não é tudo que a gente vai postar, não é tudo que a gente vai mostrar. A gente tem que ter responsabilidade sobre todas essas coisas. A internet, nessa nova geração, tem diversos canais de comunicação que eles dão vozes. Isso faz com que eles possam se expressar, dizer o que pensam, dar opiniões, compartilhar conteúdos produzidos por terceiros e por eles mesmos, né? Os adolescentes têm direito e liberdade de se manifestar, o que pensam, postar fotos, vídeos e conteúdos legais. É interessante fazer tudo isso e nos faz lembrar da alegria que sentimos quando éramos adolescentes e nos encontrávamos com nossos amigos para bater papo, ler revista, mostrar fotos, etc.
Porém, comentários e postagens devem ser feitos com consciência e responsabilidade. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Já que uma vez postados, a propagação dos conteúdos pode se tornar incontrolável. É igual aquela simbologia que a gente usa do travesseiro de penas. Uma vez que você corta aquele travesseiro e abre ao vento, as penas voam, se espalham e você não pode juntá-las jamais, porque já foi. É igual as postagens que a gente faz na internet. Se coloca uma coisa na nuvem, se você não tiver consciência do que você colocou, aquilo ali vai ficar para o resto, mesmo que você apague, que você vá procurar especialistas para tirar das redes sociais, da internet, mas alguém salvou e aquilo ali vai ficar para o resto da vida. Por isso que nós devemos ter bastante responsabilidade sobre o que nós fazemos conosco mesmo, com nossas imagens na internet. Antes de começar os tópicos, pode passar o telâmina, Graça, por favor. Olha, aqui nesse tópico maior diz o seguinte: muitos adolescentes, talvez por falta de informação, pensam que por serem menores de idade ficarão sempre de boa e podem por isso fazer o que quiserem. Um grande engano. É o que fala sobre a questão da reputação, né? Dos danos da imagem. O adolescente, ele não vai responder por ser menor, mas o seu responsável vai responder por tudo o que ele fizer de ilegal, principalmente de expositivo na internet. Teve um caso bem interessante, que talvez vocês não saibam, não tenham conhecimento sobre ele. Logo no início das redes sociais, que era aquela exposição grandiosa, né? Teve um adolescente que postou em sala de aula, tirou a foto da professora, né? Ela dando uma aula de costa, e postou nas redes sociais, e postou de uma forma assim que manchou totalmente a reputação, porque ele postou de uma forma perniciosa, né? Falando sobre... vou falar no português bem claro para vocês, falando sobre o bumbum da professora, né? E colocou lá um monte de bobagem. Pois bem, essa professora entrou com um processo não contra o aluno, mas contra os pais do aluno. E os pais do aluno tiveram que pagar uma indenização por conta do uso ilegal da imagem e também da exposição que manchou a reputação da professora, entendeu? Aí tem certas coisas que a pessoa faz de brincadeira, achando que está fazendo algo que não vai prejudicar ninguém, mas prejudica quem está sendo exposto, nesse caso aí que eu falei da professora, e prejudica ele próprio e os seus responsáveis, que vão ter que arcar com tudo que ele faz. Então é interessante a gente ter bastante cuidado em relação ao que nós vamos colocar nas nossas redes sociais a título de brincadeira, né? Gente, até nessa hora a gente tem que saber como brincar de uma forma sadia, de uma forma que não vai ofender nem manchar a reputação de ninguém. Pode passar a lâmina, Graça, por favor. Agora nós vamos ver o outro tópico que fala sobre... E esse é o que eu mais gostaria de falar com vocês. São os direitos autorais, plágio e compartilhamento responsável. Vocês sabem o que significa um plágio? Plágio significa... Copiar. Exatamente. Bem aqui embaixo, no tópico maior, está dizendo... Pode subir um pouquinho, Graça, por favor? Plágio corresponde à cópia não autorizada de algumas informações ou obras, textos, ilustrações, composições musicais, programas de computador, entre outros, e é considerado crime no Brasil.
Então, a gente fala assim, nos nossos trabalhos, nos trabalhos que vocês fazem, eu vejo em alguns alunos, não são todos, é uma minoria mesmo, que eles simplesmente esperam que o colega poste o trabalho, poste a atividade, e ele simplesmente vai lá e copia e modifica somente o nome da atividade, copia igualzinho. Isso é crime, isso é ilegal, isso é imoral, né? E é totalmente antiético. Por isso que é interessante, desde já, vocês aprenderem a fazerem suas próprias pesquisas e investigações por vocês mesmos. E é algo tão assim simples de fazer, porque vocês têm o recurso, vocês têm a capacidade, vocês sabem fazer, entendeu? Então é interessante quando o professor passar, porque nós estamos falando aqui em termos de estudo, de conhecimento na escola. É interessante quando o professor passar alguma atividade de pesquisa, de trabalho, o próprio aluno vá procurar fazer a sua pesquisa, a sua investigação na internet, buscando suas fontes. E ele mesmo fazer e postar da forma que ele pesquisou. Não é interessante você ter todo esse trabalho de fazer suas pesquisas, suas investigações, depois suas conclusões das pesquisas, e simplesmente o colega vir copiar, não é? Tudo que nós fazemos na internet de trabalhos, assim como trabalhos escolares, né, trabalhos acadêmicos, que são posteriormente que vocês vão fazer, no ensino médio principalmente, vocês vão ter que fazer muitos trabalhos de pesquisas. Eles não podem serem copiados e colados, né? Aquele Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente fala. Simplesmente não, eles têm que serem, primeiro, analisados, se as fontes daquelas pesquisas que vocês estão fazendo são seguras, se as informações estão corretas. Vocês precisam pesquisar não apenas em um site, uma fonte de pesquisa, mas pelo menos, no caso de vocês do ensino fundamental, pelo menos em 3, 4 fontes de pesquisa. Saber o que vocês estão copiando, copiar as coisas, os assuntos, os tópicos mais importantes, mais relevantes para a sua pesquisa. Saber condensar a pesquisa também é importante, né? Como é que a gente aprende a condensar, sintetizar uma pesquisa? É você colocando os pontos principais daquela pesquisa que você está fazendo. Vocês lembram que semana passada eu pedi para que vocês pesquisassem sobre mulheres que influenciaram a história, a história, né? Como foi que elas influenciaram, como foi que elas se destacaram, qual foi o impacto que elas tiveram na história. Pois bem, teve gente que simplesmente colocou só o nome da pessoa, não tiveram o trabalho de pesquisar nada sobre. E outra coisa, quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, você tem que ter o interesse pelo aquele trabalho que você está fazendo. Por isso que eu pedi na semana passada que você buscasse fazer uma pesquisa de uma personalidade feminina que te chamasse a atenção, que te interessasse. Muitos fizeram corretamente, alguns não. E a gente fica preocupada em relação a isso, porque vamos ter mais pesquisas por aí. Eu espero que as próximas elas sejam bem mais elaboradas, bem mais feitas do que essa que a gente fez sobre o tema das mulheres inspiradoras, tá certo? Então, gente, para finalizar, tem algumas dicas. Pode subir um pouco a imagem, por favor, Graça? Tem algumas dicas, né? Algumas instruções para que vocês possam ter o uso correto da internet, né? O uso responsável.
Sempre que quiser usar conteúdo de alguém, dê os créditos para quem o criou. Ou seja, toda vida que você for fazer uma pesquisa, se aquela pesquisa sobre aquele tema já existe, você tem que colocar a fonte, de onde foi que você tirou, né? Qual foi o site que você tirou. Se você vai colocar uma frase de uma frase famosa, você tem que colocá-las entre aspas e dizer e colocar o autor daquela frase, o nome da pessoa que escreveu aquela frase. Essas são as referências que a gente usa nos nossos trabalhos de pesquisa. E é exatamente isso que não é considerado plágio, que não é considerado cópia. É quando você referencia tudo aquilo que você pesquisou, tudo aquilo que você escreveu. É lógico que nas nossas pesquisas, muitas coisas, elas não vão ser inéditas, não vão ser criação nossa, elas já existem. Porém, para que elas existissem, alguém escreveu, alguém fez, alguém pesquisou antes da gente. Então, a gente tem que dar o crédito para essa pessoa que fez. E como é que a gente dá o crédito? Referenciando, dizendo quem fez. E se você for buscar as fontes em algum outro site, você colocar também. Aonde foi que você tirou? Antigamente a gente referenciava com os livros, né, que a gente lia. Na minha época a gente colocava o nome do livro, o autor do livro e o que a gente pesquisou naquele livro. Hoje a gente pode pesquisar, a gente tem muito mais informação, a gente pode pesquisar pela internet, em sites, em páginas do Facebook também. O Facebook ele não serve somente para compartilhar, fazer amizade, essas coisas, não. Tem muitas páginas de estudo bem interessante que a gente pode fazer pesquisa. Se encontrarem um material que gostou muito, jamais publique falando que é seu. Antes de publicar, busque o nome do autor e peça autorização para utilizá-lo. Na dúvida, é melhor deixar de postar o conteúdo ou imagem do que ter problemas mais tarde. Porque o que é que isso gera, gente? Se você vai colocar uma coisa que você simplesmente achou bonito, achou interessante, aquilo ali que aquela pessoa falou é exatamente o que eu penso, então eu vou postar. Às vezes a gente cai no conto do vigário, porque é o que gera as fake news tão faladas hoje em dia, né? Notícias falsas. Se você não for buscar verdadeiramente a fonte daquelas informações, você pode estar gerando um conteúdo falso também e propagando esse conteúdo para outras pessoas, né? Por isso que é muito importante a gente procurar várias fontes de pesquisa, para a gente ter certeza daquilo que a gente está postando. Pode subir mais um pouco, Graça, por favor? E aí, pronto. Para a gente finalizar a nossa aula, eu coloquei um site. Pode subir só um pouquinho, que é para ver a fonte. Pronto, aqui, ó. O link está aqui. É Escola Digital, a parte do aluno. Nesse link, nesse site, tem vários vídeos interessantes, jogos interativos, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tudo sobre o tema da internet segura para criança e adolescente. Então, se vocês acessarem, vocês vão com certeza vocês vão achar super interessante essa página, esse site. Quem tiver interesse, né, de buscar outros sites sobre essa temática, eu coloquei como referência na próxima página. Pode baixar, Graça, tá aqui todas as referências, todos esses sites aqui de pesquisa do uso. Por exemplo, esse que nós estamos, que eu apresentei o trabalho, é uma cartilha, tá aqui, ó,
Cartilha sobre o uso seguro da internet para toda a família. É esse. Só que eu separei alguns tópicos, porque ela é enorme. Tem mais de 10 tópicos, né, para serem abordados. Eu separei apenas 3 para a gente poder estudar. E aí, eu estou mostrando para vocês que todos os trabalhos que nós fizermos, vocês fizerem a partir de agora, tenham sempre em mente que de colocar as referências, de onde foi que vocês tiraram esses trabalhos, de onde foi que vocês fizeram essas pesquisas, tá certo? E aí eu quero finalizar dizendo para vocês que a internet ela é maravilhosa, muito maravilhosa nas nossas vidas, né? Acho que se a gente ficar sem internet, a gente perde assim boa parte da vida, porque são muitas informações interessantes que a gente obtém com a internet, mas é necessário que a gente saiba utilizá-la, é necessário que a gente saiba como nos beneficiarmos da internet, tá bom? E aí nós podemos tirar, e eu gostaria de perguntar para vocês agora, podemos tirar, é só até aí a nossa aula. Gostaria de perguntar para vocês se vocês querem fazer alguma pergunta